Que é a diretora do nosso CAP Grapiúna. Vamos ver, Denise, fala um pouco o que é o CAP. CAP, Centro de Apoio Pedagógico Grapiúna. Então, ele é um órgão da rede estadual do nosso governo do estado da Bahia para atender, dar apoio pedagógico a alunos com deficiência. Certo. E o que é que o CAP faz? Quais são os atendimentos que são realizados? O CAP, primeiramente, ele dá suporte a alunos com deficiência da rede estadual, mas tendo vaga, pode também acolher alunos da rede municipal, da rede privada e da comunidade, aqueles que já se formaram, não estão em escolas. Mas o nosso foco primordial são os alunos da rede estadual. Então, os alunos estudam nas suas escolas durante tempo integral, ou a maioria hoje, né, em tempo integral, Sim. e eles fazem esse suporte pedagógico no CAP. Então, como assim? Você tem um aluno autista, você precisa colocar na matrícula, no SIGEDUC, lançar no sistema que esse aluno tem uma deficiência, ou autismo, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, e o aluno aciona o CAP, e o CAP vai, em um turno, na semana, seja uma manhã inteira, uma tarde inteira, ele vai ter o AEE, um atendimento educacional especializado com as nossas professoras, mais 2 oficinas. Todos os professores do CAP, seja do AEE, seja das oficinas, são especialistas em educação inclusiva. Ou em alguma específica, deficiência visual, em braille, deficiência auditiva, libras, intérprete, ou em AEE, no geral, em transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual. Então, todos os professores do CAP são especialistas em educação inclusiva. Então, o que é que, às vezes, Gabriel, a comunidade entende, os professores de outras escolas e pais também, que o CAP é como se fosse uma banca. Mas não é banca, não tem nada com isso, não tem nada a ver com banca. Sim. Então, no CAP, o aluno estuda na sua escola e no CAP ele vai trabalhar as questões cognitivas, desenvolver habilidades e competências como atenção, percepção, memória. Você sabe que, por exemplo, a deficiência intelectual tem uma grande dificuldade de memória de curto prazo. Sim. Dislexia também, Sim. tem outros transtornos a depender. Então, eles vão trabalhar isso, como trabalhar mais a memória de curto prazo para que ela se desenvolva e ele comece a ter sucesso na escola. O CAP não é banca dos conteúdos trabalhados, conteúdos programáticos da escola. O CAP ele faz um atendimento educacional especializado na sua deficiência para desenvolver questões cognitivas para que ele tenha sucesso na escola. Certo. E quantos tipos de deficiência? Você falou que tem o autismo, deficiência intelectual, mas ao todo são quantas? Nós temos 4 núcleos. Deficiência auditiva, que nós temos vários tipos, né? Surdez total, alunos que são aparelhados, surdez parcial, deficiência visual, que estão aí 2 grupos, os alunos cegos e os alunos com baixa visão. Certo. Então, eles enxergam menos e são muito importantes e uma quantidade muito grande na rede e muito invisíveis, geralmente nas escolas. A gente faz essa bandeira com a baixa visão. Deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Entra aí também o TDAH, que agora virou lei, né? Eu achei maravilhoso, e a dislexia. Então, temos também alunos com TDAH e alunos dislexos, que estão nesse grupo do TEA. Quantos professores ao todo tem no CAP? Nós temos 25 professores. 25, olha. E alunos ao todo? Ao todo, a gente está em 230 alunos. Tudo isso? Sim. Oh, rapaz, aí sim, isso que é bom. E como você falou, tem os atendimentos para essas deficiências visual, autista. E quais são esses tipos de atendimento? Tem música, tem informática, tem o quê? Bom, além do AE que o aluno tem no seu dia de horário, ele também vai ter oficinas. Então, Sim. ele faz o AE com a especialista e mais 2 oficinas que são adaptadas para eles. Então, não é a dança pela dança, nem a arte pela arte.
É a arte, por exemplo, para o aluno com deficiência visual, com alto relevo, com texturas. É a dança para alunos com deficiência intelectual, a questão da memória, né, de você repetir. Há todo um cuidado e um amor para isso. E na questão da educação física adaptada, como é que funciona essa adaptação? A educação física adaptada é assim um núcleo à parte de sucesso no CAP. É tão importante as pessoas que, por ignorância, né, pela falta do conhecimento científico, não avaliam a importância da educação física para todos os alunos e para os nossos também, com deficiência ou transtornos. Então, o que acontece, por exemplo, nós tínhamos um aluno cego em que ele tinha um sonho de correr. Sim. É engraçado como a gente, né, não se imagina assim, como é que alguém tem um sonho em correr, mas ele é cego, então é difícil para um cego correr, porque ele pode cair, são muitos obstáculos. Sim. E aí a professora Luciana Fonseca, de Educação Física, ela colocou assim uma corda assim macia, né? E ela pegou um bambolê, ela adaptou o material todo para que ele realizasse esse sonho. E ela colocou de uma ponta a outra. Primeiro, ela ia com ele, até o momento que ele chegou a correr sozinho, né? Segurando nesse suporte. Nossa, mas ele chorava, coisa mais linda. Mas não é só isso, realizar sonhos. Por exemplo, elas fazem um trabalho com a questão motora, cognitiva, tão sério, que aquilo, aí elas colocam vários obstáculos, por exemplo, né? A gente tem um aluno mesmo que tem muita dificuldade com obstáculo, ele não segue a linha. Sim. E ele vai para lá, para cá. No dia que ele conseguiu seguir aquele roteiro da linha com os obstáculos Foi a na grande frente, vitória, né? o que aconteceu? Aquilo, Gabriel, vai repercutir na aprendizagem dele no todo, porque você está lidando com o cérebro, com questões cerebrais. Sem então, dúvida. na hora que você vence aquilo, motor que você não conseguia fazer, você está afetando sua linguagem, a escrita, afetando o próprio andar, os próprios movimentos, afetando também a fala. Então, o ser humano ele é um todo. Na hora que você resolve algo no cérebro debilitado, e a educação física consegue muito sucesso com isso, ele vai repercutir em outras questões. Teve também outro caso de uma menina que ela foi atendida no CAP e ela não falava. A professora de AE não teve sucesso com ela. Ela começou só com AE. Ela não falava. E ela, em casa, falava. Aqui ela não falava, travava. E aí a professora de AE disse, olha, eu tinha uma ideia de colocar na educação física. Gabriel, adivinha, na primeira aula, ela soltou a fala, né? E aí ela soltou, e em casa também ela estava muda, mas foi uma coisa tão linda, porque a partir da educação física, do trabalho motor, ela conseguiu verbalizar, falar e repercutiu. Digamos que nesse caso foi uma forma dela se expressar melhor, né? Mas aí é que é mais complexo do que isso. Porque você está lidando com o cérebro. Sim. Entendeu? Aquelas questões, exercícios ali motores. Estou brincando. Eles estão enchendo linguiça. Não, não é isso. É muito sério. É todo um trabalho estudado para isso. Ela conseguiu falar não só no AEE, em casa. Ela voltou a falar. Então, é muito maravilhoso. Eu mesmo, aqui para o pessoal do podcast, os inscritos que não sabem, eu mesmo tenho deficiência visual. E eu já participei de uma coisa, por exemplo, que envolve atletismo, que envolve corrida. E digo que é uma grande vitória para nós que corremos, nós deficientes visuais, que temos essas conquistas. Coloco isso como exemplo. Maravilhoso. E a gente tem também mais oficinas. Então, já Quais disse são? a oficina de arte, a oficina de educação física adaptada, Sim. a oficina de música, que é um sucesso, né, com o nosso professor Alan, com o nosso professor Eliudson. Eles amam a oficina de música, aprendem a tocar instrumentos. E não é só chegar aqui para aprender a tocar. Às vezes não tem nem condição de aprender a tocar. Mas eles estão ali, tá ativando memória, lidando com notas, entendeu? Musicais, lidando com som. Muitos aprendem mesmo e começam... Alunos que já têm habilidade com instrumento musical, alunos que não tinham nenhuma e daqui começam a aprender a tocar, enfim. Não é só chegar aqui como um curso, né? Eu quero aprender música, instrumento. Não é isso. É muito mais do que isso. Vai tendo desenvolvimento, é uma questão, né, de socialização, de ludicidade, é uma questão de acolhimento, é uma questão de trabalhar os neurônios para uma coisa nova, que é muito importante. Temos também a oficina de dança,
que é um sucesso muito maravilhoso. A Nosso dança grupo é de dança ótimo. é perfeito, eles amam e aprendem a coreografia. E naquele aprender a coreografia, você também está trabalhando com a memória de curto prazo e de longo prazo. Então, há todo um contexto, socialização, saber dividir o espaço com o outro. Há muitas habilidades envolvidas. Oficina de informática avançada, que nós temos com o professor Dai, principalmente para alunos de altas habilidades. Ele tem muitos alunos autistas. Então, muito boa essa oficina. É o desafio para altas habilidades, por isso que eles gostam tanto. Com certeza, a informática, a tecnologia é o que mais acontece ultimamente, né? Esses últimos tempos. E tá aqui para aprender, né? Interagir. E as pessoas pensam que é uma coisa simples, mas pode avançar cada dia mais. Nossa, e nós temos alunos que chegam aqui programando já, né? Os meninos de altas habilidades, eles têm uma inteligência muito acima da nossa. Sim. E já são crianças e com programação. Então, a gente precisava de um professor desse suporte, né? Desse nível, de CorelDRAW, Photoshop, programação. E temos também a oficina de jogos pedagógicos, que as professoras ou utilizam jogos no computador pedagógico, seja de matemática, linguagem, memória, ou jogos físicos mesmo, de tabuleiros. Certo. Que bom. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Para as pessoas que não conhecem o CAP, pode ter pessoas com deficiências, pais, parentes que estejam vendo agora, né, o nosso bate-papo, que possam vir aqui no CAP ou até mesmo de outras cidades onde possa ter o CAP. Quantas unidades do CAP tem aqui na Bahia? Você sabe me dizer? Eram 11 unidades, né, do CAP, e o nosso governador Jerônimo, abraçando a educação inclusiva, incentivando, abriu 4 novos CAPs esse ano. Então, a gente está assim... Maravilha! Maravilha, porque a Bahia é muito grande, né? Com certeza, 417 municípios. E o CAP atende o território, né? O nosso CAP é o Litoral Sul. Sim. Então, é todo esse território. Ontem mesmo, nós estávamos em Bicaraí, Gabriel, realizando formação para a rede municipal e para a rede estadual, com o Colégio Selen e o Colégio Estadual de Cajueiro, e os professores da rede municipal, porque o governo do estado tem feito esse fomento da gente ajudar os municípios, da gente se colocar. E a inclusão precisa estar em todos os espaços, e a dificuldade em todas essas instâncias, seja particular, seja municipal, seja estadual e federal. Então, onde a nossa voz puder chegar, nós estaremos sempre prontos para servir. Então, quando a gente realiza uma formação em outra cidade, sempre a gente tem convidado o município para que eles também possam aprender, e eles ficam muito agradecidos por isso. Eu peço que você curta, comente e compartilhe aqui no nosso podcast. E também se inscreva no canal. Tá certo?